Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo de número 1, nós vamos ler versículo de número 18 até o versículo de número 20. Você que está nos acompanhando, está aí, um momento tremendo que nós vamos falar sobre a revelação de Deus. Quem está pela primeira vez aqui na nossa igreja hoje, pela primeira vez, nós temos visitante, que seja bem-vinda, minha irmã. Deus abençoe em nome de Jesus. Seja muito bem-vinda. Às terças-feiras nós temos o tema Uma Vida Extraordinária e nós temos como base das nossas ministrações o livro de Romanos, que nós temos a proposta de estudar ele até o final do capítulo número 16. Nós já faz uns 4 meses por aí, né? Que nós conversamos Romanos, capítulo 1, e ainda estamos no capítulo 1, e hoje nós vamos falar sobre a ira de Deus, a revelação de Deus também, e vamos falar sobre graça de Deus, e como é que nós podemos conhecer Deus. Então, eu vou pegar muito tema teológico, e vou resumir para vocês. Então, talvez você que gosta de estudar, quando você estiver estudando temas teológicos, você vai se lembrar de algumas palavras que eu vou estar dizendo aqui. Confesso para vocês que eu não vou fazer uma aula de teologia, porque se eu entrar em aula de teologia, vocês vão ficar mais perdidos. Aí não vai edificar tanto, só vai ser um monte de informação para vocês. Mas eu quero que vocês saiam daqui cheios de conhecimento, de relacionamento com essas informações, pela revelação do poder de Deus na minha e na sua vida. Amém? Digo para você, mais uma vez, sou totalmente dependente do Espírito Santo de Deus. Mais uma vez eu digo para você, prego debaixo desta palavra, porque ela é a autoridade sobre a minha vida, e eu quero desfrutar também todos os dias da graça, e tenho desfrutado por isso, estou aqui para poder pregar para você. Amém? Daqui a pouco, no finalzinho, nós vamos fazer um momento de ceia. E você vai ver o porquê que vai ser só no final. Porque nós vamos usar um pensamento progressivo do que Paulo nos escreveu aqui. Na semana passada nós falamos sobre a ira de Deus. E o que é que atrai a ira de Deus? Quem gostaria de atrair a ira de Deus? Eu creio que ninguém. Mas talvez você, por vacilo, está atraindo a ira de Deus. Já aprendemos sobre isso. Mas nós temos olhado com os olhos bem abertos, Colossenses capítulo 3, versículos 5 ao 7. Vamos ler ele? Coloca aí para nós, Márcio. Colossenses capítulo 3, versículos 5 ao 7. Porque Paulo, ele disse, a ira de Deus se manifesta do céu sobre as ações dos homens, que são contrárias à sua vontade e valores. Deixa eu ler isso para você aqui no versículo 18. Romanos 1, 18 diz assim, ó. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus se manifesta, mas ela se manifesta por uma causa. A ira de Deus, ela não se manifesta em vão. Ela se manifesta porque existe uma causa. Existe lenha no fogo para que seja queimado. Diga para a pessoa que está do seu lado, cuidado com as suas ações. Elas podem atrair a ira de Deus. Quando as pessoas muitas vezes do Novo Testamento se focam muito em amor de Deus. E Deus é amor? Sim, Deus é amor, isso é claro para nós. Nós vamos falar sobre isso também. Mas Deus é justiça, é santidade. Então nós precisamos olhar sempre isso. O amor de Deus e a justiça de Deus. Ambas andam juntos. Elas não são contrárias em si mesmo. Por quê? Porque para você ver o amor, a manifestação da graça, você precisa saber o que é que está acontecendo antes, da ira. Deus irado, então ele manifesta a graça dele para que a ira não seja manifesta. Graça é receber aquilo que nós não merecemos. Mas o que é que atrai a ira de Deus? Olha só o que diz Colossenses capítulo 3, 5 ao 7. Abre aí, Márcio. Colossenses 3, 5, 7. Mortificai. Mortificai é uma ação. E é uma ação que não depende de Deus. Mortificar é uma ação que depende de quem? Do homem. Então não espere Deus fazer aquilo que compete a você. Diz, mortificai, pois, os vossos membros
que estão sobre a terra. O que são os membros que estão sobre a terra? É nós aqui, ó. Junto esse negócio todo aqui, é nós aqui. A fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quem pratica essas coisas é filho da ira, é filho da desobediência e vai provar da ira de Deus. Um dia nós andávamos nessas práticas. Quem já andou nessas práticas aí? Sim ou não? Não tenha vergonha não, irmão. Mas a graça nos alcançou. Volta lá, Márcio. Volta uma, filho. Nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Mas agora despojai-vos. Tira essas vestes antigas. Tira de você. Tira tudo. Despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Vamos parar por aqui, senão eu vou esticar demais aqui. Ou seja, nós aprendemos aqui com Colossenses 3, que nós precisamos transformar a nossa vida. Não é o problema que nós praticávamos. Praticávamos é passado. Deixamos de praticar e agora praticamos outras coisas. Por quê? Porque agora nós nos revestimos de Cristo e a velha criatura ficou para trás. Isso é conversão. Amém? Só que às vezes a velha criatura quer vir. Aí o que você faz? Você mortifica o corpo, mortifica os membros. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então nós aprendemos aqui sobre ira e também sobre a misericórdia de Deus que se manifesta para nós. Aprendemos o que atrai essa ira de Deus. Mas agora eu pergunto para você, como é que nós podemos fazer para conhecer Deus? Deus existe? Você crê em Deus? Existem vários pensamentos sobre Deus. E para nós não é importante somente acreditar em Deus. Acreditar na existência de Deus, tem pessoas que não são cristãs e acreditam na existência de Deus. Só que também existem pessoas que acreditam em existência de vários deuses, politeísmo. Tem outras pessoas que acreditam que tudo é Deus, é panteísmo. Outras pessoas dizem que não acreditam em Deus. Deus não existe, que é conhecido como ateu. O ateu existe o ateu prático, o ateu filosófico. O ateu prático é aquele que anda como tipo assim, eu não preciso nem dar satisfação de nada, não vou nem esquentar a cabeça. Por quê? Porque Deus não existe mesmo. Se Deus não existe, logo ninguém vai ter que dar conta de nada para ninguém. Então eu posso fazer o que eu quiser. Afinal de contas, eu sou o meu Deus, eu decido o que quero da minha vida. E viver nessa liberdade, a gente sabe que nós não temos condições de lidar com a liberdade. Nós não sabemos. Por causa de não sabermos lidar com a liberdade, somos egoístas, essas coisas que atraem a ira de Deus, é porque nós queremos satisfazer os desejos do nosso coração e muitas vezes satisfazer o nosso desejo machuca a vida de pessoas que estão ao nosso lado. Sim ou não? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Essa é a realidade. Mas existe também aqueles que são os ateus filosóficos, aqueles que estudam, aqueles que dão um jeito de provar que Deus não existe. Mas aí eu falo que, imagine se Deus não existisse, por que eu vou lutar para provar que Ele não existe? Talvez eu tenha um medo muito grande do tanto que eu acredito. Porque na verdade, alguém viu Deus aqui? Mas você crê. E como que aconteceu esse crer? Como é que acontece essa manifestação de Deus? Paulo ele continua dizendo para nós aqui, versículo de número 19. Porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Aqui é interessante uma coisa que nós já aprendemos. Nós, como seres humanos, nós somos limitados. Nós não temos como conhecer a divindade de Deus. Nós não temos como conhecer Deus. Se Ele mesmo não se revelar para você e para mim, nós somos limitados. Quer ver um texto interessante desse mesmo autor do livro de Romanos, que foi Paulo, um momento que ele passou da vida dele, que ele mostra realmente o que é falar de Deus, o que é pregar sobre esse Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor.
em Atos capítulo 17, versículo de número 23. Atos 17, 23. Amém? Paulo, ele está em Atenas, e de repente ele está ali vendo a idolatria do povo, e ele começa a ficar agitado. O Espírito Santo começa a agitar o espírito dele. Ele fica agoniado quando ele vê vários deuses, e ele vê a adoração a esses deuses, e aquilo começa a incomodar muito ele. E ele começa a pregar sobre Jesus Cristo, ele começa a falar de Cristo, ele começa a pregar o evangelho que ele tem tanto orgulho. Imagine só. Então, o que ele vai enfrentar aqui neste momento, porque ele não... você vê o poder do evangelho de ser falado a mentes cultas, a pessoas que são pescadores, a pessoas que são filósofos. Você vê o poder do evangelho. Por quê? Porque o poder do evangelho, ele toca a vida do ser humano, não importa a condição intelectual dele. Ele pode ser um pescador, ele pode ser um erudito, ele pode ser uma pessoa que tem muitas faculdades. Quando o evangelho bate no coração da pessoa, é o Espírito Santo tocando, e não existe pessoa que seja rocha diante do poder do Espírito Santo. Qualquer ser humano se dobra diante do poder da palavra de Deus. Amém? Por isso nós precisamos ser revestidos de poder. Não é pregar na ousadia e na demonstração do poder de Deus. Foi isso que Paulo nos ensina. Mas olha só esse texto que interessante. Ele diz assim, versículo 23 de Atos 17. Porque passando eu e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Interessante que todos os deuses que eles tinham lá tinham uma plaquinha. Eles sabiam a quem eles adoravam, eles conheciam a imagem. Se você for pegar a imagem de qualquer deus ali, ele diz: eu sei o que eu estou adorando. Eu estou vendo ela, seja ela com vários braços, seja ela com várias cabeças, não importa. As pessoas têm algo físico que elas estão olhando. Mas há uns rumores no meio dessas pessoas de um Deus. Só que esse Deus nunca ninguém viu ele. Mas ele existe, mas ninguém nunca viu. Então vamos fazer uma coluninha para ele também. Só que porque nunca viram ele, não deram uma forma para ele, colocaram uma plaquinha dizendo: ao Deus desconhecido. Paulo, olhando aquilo, ele disse: já arrumei o ponto para o evangelismo desse povo. Eu vou pregar esse Deus para eles. E olha só que interessante como ele define esse Deus que ele está apresentando para o pessoal no Areópago. O Areópago era um lugar onde mentes brilhantes da época se reuniam. Eles discutiam sobre os últimos acontecimentos, julgavam muitas coisas sobre verdade, mentira, direitos, religião, tudo quanto é assunto que surgia no momento, estava eles lá discutindo. E como Paulo começou a falar e a juntar muita gente, falaram: você precisa ir para o lugar certo, onde estão discutindo esse tipo de coisas, passar pelo crivo desse pessoal. Quando chega lá, Paulo começa a pregar para eles. Olha como Paulo apresenta o nosso Deus. Ele diz assim, o Deus que fez o mundo, diga assim comigo: Deus Criador. Olha, e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ele já está dizendo o seguinte: esse Deus que vocês não conhecem, esse Deus desconhecido, é o Deus que eu vou pregar para vocês. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Sabe por que vocês não têm imagem dele? Porque ninguém nunca o viu. E deixa eu dizer uma outra coisa para vocês.
não é porque vocês não o viram que ele não existe. E deixa eu contar outra coisa para vocês. Ele não precisa da gente para existir. Ele existe, ponto. E outra coisa que eu quero contar para vocês. Esse Deus, ao invés de nós criarmos ele, um fruto da mente humana, ele é que criou o ser humano. Ele é que criou a natureza. Ele é que criou todas as coisas. Ele é o Deus Criador, o Todo-Poderoso, que do nada fez todas as coisas existirem. É este Deus que eu quero pregar para vocês. Então, Paulo está definindo a sua fé, que Deus que ele acredita, que Deus ele está apresentando. Ele mesmo ensina que nós precisamos aprender a dar razão da nossa fé. Você precisa aprender a falar, você precisa conhecer do seu Deus. Amém? Não é você vir à igreja, é você ir até Cristo. Não é você ter informações da palavra, não é ter informações sobre Deus, é ter relacionamento com Deus. Às vezes as pessoas chegam perto do Natal, aí se lembram de Jesus, chega na época de Páscoa, se lembram de Jesus, depois passa o ano inteiro e isso não faz nenhum sentido para as pessoas. Isso não é a vida do cristão. A vida do cristão não é com o menino Jesus, é com o Senhor Jesus. A vida do cristão não é lembrar de Deus somente nas suas necessidades. O cristão, ele sabe que ele vive, se move e existe por causa deste Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E olha só o que ele diz para nós. Você vê a independência de Deus. Deus, preste atenção nisso. Nós dependemos um dos outros para muitas coisas. Meu coração, como o coração de qualquer líder, fica preocupado. Cadê o povo para adorar o Senhor? Ainda mais com as mensagens que Deus coloca no meu coração. Tem hora que eu queria ter bilhões de seguidores, milhares de seguidores. Eu queria estar num lugar assim para chamar maior atenção, mas não para mim, para aquilo que eu prego, para aquilo que eu estou pregando. Eu não gostaria de ter milhões de seguidores para o Adilson. Não é essa a minha vontade. Eu queria ter milhões de seguidores para aquilo que eu prego. Exaltar a palavra de Deus. Eu não tenho nada. Eu tenho a única coisa dentro de mim que é para você, é Deus em mim, a esperança da glória. É Deus através de mim. Então tem vezes que eu olho para a palavra de Deus, eu falo assim, Deus, que coisa linda. Quando eu ministrar, por exemplo, na terça-feira passada, eu falei, Deus, que vontade de gritar pelos 4 cantos da terra, as pessoas ouvirem isso, fazer uma campanha em todas as igrejas para falar, olha, Deus está irado, mas Ele decidiu te perdoar no sangue de Jesus Cristo. Alimpai as vossas mãos, pecadores. Que vontade, Senhor. Mas eu não tenho tantos seguidores. Mas para aqueles que estão ao lado, pelo menos eu não vou ter sangue nas minhas mãos. Eu vou anunciar o evangelho da salvação. Eu vou falar sobre esse Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E eu me alegro em poder pregar isso para você hoje. Talvez você não se alegre tanto, mas eu vou sair daqui feliz da vida pelo Deus que eu estou apresentando para você. Talvez você nem sequer se preocupe tanto assim. Mas eu sei de quem eu estou pregando. Sobre quem? Quem é que eu estou apresentando para você? Eu não estou apresentando para você um ídolo, eu não estou apresentando para você algum boneco inanimado, eu não estou apresentando para você um pedaço de pedra, eu não estou apresentando nada para você humano, eu estou apresentando Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que é o teu Criador, aquele que tem se manifestado no meio de nós, ainda que tem pessoas que não acreditam, mas hão de dobrar os joelhos e dizer assim, realmente Deus existe. É impossível dizer que não existe um Deus. Ah, ok, que não existe um Deus, pode existir um Deus, mas os atributos de Deus que a gente vai estudar em outro momento se revelam aqui na palavra e tem totalmente condições, ou melhor, só pode ser o Deus da Bíblia, só pode ser o Deus o nosso Pai. Amém? Olha só o que ele diz.
nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Diga assim: Deus não precisa de nada. Diga assim: nem de mim. Ele é que decidiu te envolver num projeto dele. E é interessante, eu vou te mostrar isso na revelação especial de Deus. Mas vai deixar mais para frente um pouquinho. Ele diz assim, ó: de um só, desse um só foi o Adão. Fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Diga assim: Deus tem controle de todas as coisas. Deus limitou todas as coisas. Amém? Ou seja, nada foge das mãos de Deus. Você vê que o inimigo, quando ele foi acusar a vida de Jó, falou: não, olha, ele não vai te servir não. Ele só te serve porque você compra. Ele disse assim, ó: deixa eu tomar tudo que ele tem, que você vai ver se ele não blasfema. Aí Satanás pegou e saiu e foi lá tomar as coisas? Ou Deus disse para ele: vai até aqui. Você pode tocar os bens dele. Você pode tocar os filhos, pode tocar tudo. Até o agir de Satanás, Deus coloca limites. Quem está entendendo? Deus coloca limites. Ele volta. Mas ele sabe também que você pode restituir tudo na vida dele. Por isso ele vai continuar te adorando. Mas se tocar e colocar uma chaga terrível, doença nele, ele vai te negar. Aí Deus diz: ok, eu libero que você o toque, mas você não vai tirar a vida dele. Deus é quem coloca limite em todas as coisas. Apóstolo, então me explica por que Deus permite e por que Deus não permite. Aí eu não sou Deus e ele não precisa me dar satisfação e nem para você. Ele é o soberano. Diga assim: Deus é soberano. E você precisa, a fé é justamente isso. É você ter certeza do caráter de Deus, que Ele é justo, que Ele é santo e que todas as coisas que Ele permite, que Ele faz, está no controle das mãos dEle. E Ele tem uma visão, Deuteronômio 29, tem coisas que Ele guardou para Ele. E por causa da sua presciência, do seu total conhecimento, Ele conhecer todas as coisas, Ele decidiu agir assim. E eu creio que Ele é equilibrado, Ele é justo, Ele é santo em tudo aquilo que Ele faz. Você crê também? Quem crê não questiona, se humilha e aceita. Amém? Olha só. Para buscarem o desejo de Deus de ter criado. Com que objetivo? Para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ou seja, eu não posso imaginar que Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele seja um homem parecido com o Papai Noel gordinho, sentado num trono, mandando e desmandando e revoltado na vida. Que mente é essa? Deus não é isso. Eu não posso dar uma forma para Deus como se Ele fosse um ser humano. Não, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque Ele está além do meu conhecimento. Ele está além daquilo que eu posso imaginar. Então, se eu não consigo, Ele é inatingível nos meus pensamentos, então Ele precisa se revelar para mim e para você. E deixa eu te dizer uma coisa. Deus se revelou. Amém? Olha, diz assim, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, ou seja, os tempos da falta de conhecimento sobre a sua pessoa. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Essa pessoa é quem?
Jesus. Olha que interessante. Se nós formos resumir em poucas palavras o que é a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós resumiríamos que a Bíblia é o livro do amor de Deus, o livro da redenção. Deus decidiu amar a sua criação. Deus decidiu trazer redenção à sua criação que um dia pecou lá no Éden. A Bíblia nos ensina que, embora o homem tenha pecado, Deus, com sua justiça, santidade e juízo, não poderia deixar impune, mas Deus, pela sua longanimidade, tirou ele de lá e, pelo seu amor, o expulsou do Éden. Mas lá dentro do Éden, ele traz uma promessa: eu vou trazer redenção para vocês. E desde Gênesis nós vamos ver, apontando para o Cordeiro de Deus, nós vamos ver, apontando para Cristo, porque a Bíblia é cristocêntrica, apontando para Cristo, o sacrifício perfeito para morrer numa cruz e dar a vida por você e por mim, para nós recebermos redenção, perdão dos nossos pecados, e chegará o dia aonde toda essa história terá um fim, aonde Apocalipse, se não me engano, capítulo 12, vai dizer que Deus vai julgar o pecado. E depois disso nós ressuscitaremos para a glória de Deus, nós habitaremos para sempre na presença dEle, mas sem pecado algum. Nós receberemos um corpo glorificado conforme o corpo de Cristo. Essa é a esperança do cristão. Então você vai ver que desde o começo de Gênesis até Apocalipse, Deus está falando sobre redenção. Que amor é este de Deus, que expulsando o homem, tirando o homem de dentro do Éden, ao invés de falar, vai embora e some daqui, Deus fala, você sai daqui, mas eu vou atrás de você, te amar, te perdoar e te abraçar, te ajudar na sua caminhada, para que você possa conhecer mais e mais de mim. Paulo é interessante em algumas coisas que ele mostra para nós. Vamos colocar para a gente aqui alguns pontos para a gente definir a revelação de Deus. Primeiro, Deus existe, amém? Amém? Abre aí para nós, por favor, Márcio, Salmo, capítulo número 90, versículo de número 2. Salmo 90, versículo 2. Deus existe, é a apologética de Paulo, é o que Paulo está pregando, e ele está dizendo que Deus existe independente do ser humano, e ele foi quem criou todas as coisas, amém? Olha o que diz Salmo 90, versículo 2 para nós: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus existe e Ele foi quem criou todas as coisas. Amém? Um Deus externo. Segundo ponto, abre aí em Hebreus capítulo 1 para nós, por favor. Deus se revelou. Se Deus se revelou, é porque Ele deseja ser conhecido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Conhecer não significa definir. Você conhecer Deus. Ele quer se revelar para você e para mim, e eu vou dizer para você que Ele se revelou a toda a humanidade. Amém? É isso que Paulo está dizendo lá em Romanos, capítulo 1, que nós lemos. Olha o que diz Hebreus 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Deus, Ele criou, Ele se revelou na sua criação, mas Deus também se revelou na pessoa de Jesus Cristo para nós. Então, terceiro ponto, nós podemos então estudar sobre Deus. Jesus, Ele nos impulsionou, nos animou a estar estudando. Abre aí para nós João 5,39, Márcio, por favor. João 5,39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam.
É através do conhecimento das Escrituras que nós recebemos a vida eterna. E você vai ver que é um jogo de palavras que Jesus, ele é o verbo de Deus. Nós vamos chegar lá e vamos ler. Mas como se dá essa revelação então? Vamos lá. Primeiro, nós lemos aí no Salmo 92, capítulo 90, versículo número 2, que Deus ele se revela e uma das coisas que ele se revela é na sua criação. Deixa eu ler para você e acompanha comigo. O Romanos capítulo 1, nós vamos ler o versículo número 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Vamos ler Salmo 19, do 1 ao 4? Salmo 19, do 1 ao 4. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há ninguém, nem fala, onde não se ouça a sua voz. Parar aqui. Alguém já viu uma árvore cantando? Louvando a Senhor? Também não. Já viu algum peixinho, ele abrindo a boquinha assim, cantando? Também não. Já viu algum animalzinho cantando? Sim, para Deus? Também não. Apóstolo, então como é que a criação louva a Deus? Como é que a árvore louva a Deus? Deixa eu dizer uma coisa para você. Todas as coisas criadas, elas louvam a Deus pela sua existência e a sua complexidade. A complexidade de uma criança sendo gerada no útero de uma mãe traz glória a Deus. A beleza da natureza e a complexidade de toda a criação glorifica a Deus e diz: existe um Deus poderoso, criador dos céus e da terra. Essas coisas não podem ter acontecido por acaso. Existe alguém que é arquiteto e sustentador de todas essas coisas que foram criadas. Amém? Então isso é uma das partes da revelação geral. Você não precisa ser cristão, você não precisa estar numa igreja para conseguir ver isso. Talvez até faz tempo que você não para num parque, não vai no zoológico. Talvez faz tempo que você não repara na criação de Deus e não veja a complexidade dela. E você simplesmente olhando admira e diga, glória a Deus. Às vezes, eu tenho 2 cachorrinhos e o passeio deles é ir lá no mercadinho dos cachorrinhos. Aí o mercadinho dos cachorrinhos, aí você leva, por exemplo, na Pets, na Cobase, eles vão dar uma volta. E aí eu estou dando uma voltinha com eles lá dentro, de repente você para e olha para uma calopsita, você olha para aqueles, acho que é agapones que chama lá, aqueles passarinhos, aqueles peixinhos, você vê que coisa linda. Não sei se você gosta da natureza, mas às vezes você vê uns passarinhos que parece que Deus pegou um por um assim, ó, e pintou ele de tanta perfeição. E quando você olha isso e admira a criação, você glorifica a Deus. Eu sei que nós não guardamos o sábado, não é um costume nosso, mas foi deixado que existisse um dia contemplativo. E quem dera nós conseguíssemos guardar o sábado, sim ou não? Ter um sábado, mas não para você dormir, não para você ficar em casa, para você passear. Já tá arrumando a viagem, né? Sem vergonha. É dia contemplativo, dia de você glorificar a Deus. Foi isso que Jesus disse para eles. Vocês estão dizendo que é para Deus, mas é para o vosso próprio deleite, seus safados sem vergonha. O sábado é o dia contemplativo. É você poder olhar e falar assim, meu Deus, quanta coisa linda. A criação te louva
E eu também quero te louvar, Senhor. É o dia de descanso, é dia de contemplação. Amém? Não vamos entrar sobre investir o tempo hoje em falar sobre guardar o sábado ou não. Mas hoje pode ser sábado para você. Amanhã pode ser sábado. Essa noite pode ser sábado para você. Agora pode ser um sábado para você. O dia contemplativo, onde você consegue enxergar Deus na tua vida. Você consegue enxergar Deus à sua volta. Você consegue ver o poder de Deus na criação. Você poder olhar os seus filhos. Você poder olhar tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Reconhecer e glorificá-lo. Amém? Isso é contemplar. Então nós vemos aqui o que Paulo está dizendo, que Deus se revelou às pessoas de uma maneira geral, e dá para a gente perceber isso, que existe um Deus que criou todas as coisas. Mas é interessante que olhar para Deus só como um Deus criador, tem gente que acredita. Mas tem pessoas que acreditam que embora Deus exista, Deus não se relaciona com a sua criação. Então aí que está a revelação especial. Se Deus de uma maneira geral se revelou para a humanidade, que Ele criou todas as coisas e Ele existe como arquiteto e sustentador de todas essas coisas, agora Ele vai mostrar para nós que Ele é um Deus relacional. Isso mostra o poder dEle, mas não mostra o caráter dEle. E como é que nós vamos conhecer o caráter de Deus? Se Ele mostrar o caráter dEle para você. Então o que Ele fez? Ele inspirou homens a escrever a palavra de Deus, as escrituras, seja Antigo e Novo Testamento. Inspirou, por quê? Porque as escrituras não é história de homens, é história de Deus se revelando na história da humanidade. Quando nós vemos na Bíblia a história da Arca de Noé, é a manifestação da justiça e da graça de Deus. Quando nós olhamos para a história de Abraão, é a história também de Deus querendo se revelar. Deus, Ele quer se relacionar com as pessoas. Então Ele escolhe indivíduos, Ele escolhe tempos, épocas, para Ele se manifestar, para Ele se revelar através de mim, através de você. Mas isso só pode acontecer através de um relacionamento. Ou seja, esse Deus criador, Ele não só é criador, como Ele quer ser o seu Deus pessoal. Amém? Um Deus que quer te amar, um Deus que quer ter relacionamento, que quer cuidar de você, que quer ser um com você. Imagine o Criador dos céus e da terra dizer: eu quero me relacionar com você, eu quero falar com você. Então quando nós lemos as histórias bíblicas, quando nós lemos a história de Atos, quando nós lemos a história de Reis, quando nós lemos Gênesis, quando nós lemos Josué, quando nós lemos o livro de Esther, nós lemos qualquer livro, nós vamos ver Deus restaurando, nós vamos ver um Deus gracioso, nós vamos ver um Deus justo, nós vamos ver um Deus bom, nós vamos ver também um Deus que não tem o culpado por inocente. Nós vamos ver um Deus santo, e Ele diz assim: olha, sejam santos como eu sou santo. Sem santidade não poderemos habitar na presença de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Só que, aí Deus fala assim: mas vocês não vão conseguir sozinhos, eu preciso ir além. Olha só os passos de Deus. Primeiro passo, Ele é o Criador dos céus e da terra e de todas as coisas que existem nela, inclusive dos seres humanos. Mas nós vemos que o ser humano, ele tem algo especial, porque diz a palavra lá em Gênesis capítulo 1, que o homem, o ser humano, homem, mulher, foi feito à imagem de Deus. Ou seja, nós somos imagem de Deus nessa terra. Mas essa imagem ficou distorcida. O projeto de Deus vai dar certo, porque Deus não é Deus de projetos inacabados. Deus não é Deus de obras que Ele larga no meio do caminho. Não, Ele vai até o fim. Ele começa, aquele que começou a boa obra em cada um de nós, é fiel para ir até o fim, para transformar você, para mudar você, para se relacionar com você e fazer com que o caráter dele seja impresso em você. Amém? Glória a Deus. Como que Ele fez isso? Se a gente só ficar contando um para o outro,
Tem certeza que cada um, até chegar, se eu mandar uma notícia aqui pela Fátima, até chegar no pastor Vitor, a notícia vai ficar um monte de informações. Então Deus nos deu a bênção dos registros bíblicos. A história revela o poder de Deus. E nós temos uma parte da revelação especial que está na onde? Nas Escrituras. Olha que coisa linda. A Bíblia, as Escrituras, é a revelação do caráter de Deus para você. Mas aí ele seria informação para você. Bom, legal. Conheci um monte de coisa do que Deus fez. Agora você precisa conhecer do que Deus faz. Amém? Olha só o que ele faz. Eu não vou ficar em palavras. Eu vou mostrar para vocês quem eu sou e vou sentir o que vocês sentem. Como é que ele fez isso? Vindo em forma de homem. Deus estava em Cristo se revelando à humanidade. Quando nós olhávamos para Cristo, víamos a beleza de Deus. Você vê toda a mobília de Deus. É interessante, tem um livro, faz muito tempo que eu li, eu esqueci o nome dele, mas eu lembro muito do teor. Eu tenho ele até hoje. Muito gostoso, muito gostoso. E ele fala o seguinte, que Deus em Cristo se mudou para o meio de nós. E é interessante a comparação. Já viu quando vai ter uma casa vazia, seu vizinho ou de frente a você ali? Aí chega o caminhão de mudança. Pela mudança já começa a definir mais ou menos como que é a pessoa, né? Aquele colchão velho, furado, aqueles armários caindo aos pedaços. Isso daí devia ter queimado já na caminhada antes de chegar aqui. Já começa a ter uma noção. Talvez você não tenha a oportunidade de entrar lá dentro da casa da pessoa, mas você vê pelas mobílias, você começa a prestar atenção. A Bíblia diz que lá no Antigo Testamento existia um tabernáculo, que era o lugar da habitação de Deus, uma tenda cinza, mas dentro tinha muita glória. Tinha materiais revestidos de ouro, de madeira de acácia revestido de ouro, isso tudo apontando para a pessoa de Jesus Cristo. Mas você só conseguia ver a beleza quando você entrava dentro desse tabernáculo. Só que esse tabernáculo é um tabernáculo que Deus falou para Moisés, constrói conforme eu estou te dizendo, porque esse tabernáculo ele já existe. É um tabernáculo que existe no céu. E aí Deus mandou construir da mesma maneira na terra, mas esse tabernáculo apontava para Cristo. E aí depois nós vamos para o Novo Testamento, a Bíblia diz que em Cristo Deus habitou no meio de nós. Quando os discípulos de Cristo olharam para Cristo e falaram assim, olha, a gente está entendendo que você é o Messias, que você é o Filho de Deus, mas nós não conhecemos o Pai, mostra o Pai para nós. Aí diz assim, olhe para mim, porque eu e o Pai somos um. Ele está dizendo, ó, você olhar para mim, é você olhar para o Pai. Por isso não tem como você dizer assim, eu gosto de Jesus, mas eu não gosto muito de Deus, porque o Pai ele é terrível, ele é juiz, não, ele é amor, e ele é justiça. Se você ama Cristo, você vai amar o Pai. Se você ama o Pai, você ama o Filho. Foi isso que Jesus ensinou. Por quê? Porque em Cristo habita a plenitude de Deus. Se você quer conhecer o caráter de Deus, o amor de Deus, o quanto Deus se importa com você e sabe do que você passa, é só você olhar para Cristo, porque Cristo é a face humana de Deus na terra. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ele sabe o que você passa na sua dor, Ele sabe o que você passa na sua traição, Ele sabe o que você passa quando te rejeitam, Ele sabe ser experimentado como homem de dores e ser rejeitado, Ele sabe das suas dores. Ele venceu todas essas coisas não como Deus, mas como homem, para saber o que você passa e poder estar diante do Pai intercedendo por você. Ele é o nosso advogado. Deus, Ele se revelou para cada um de nós na pessoa de Jesus Cristo. Olha só, um Deus que está fora, agora Ele vem e Ele quer estar próximo. Mas Deus muito mais, gente, que coisa linda isso, muito mais do que querer estar próximo, Ele quer estar dentro de você.
Olha que coisa ainda. Olha a passagem de Deus. Um Deus nos céus longe criou todas as coisas. Agora ele vem para perto, vai atrás do homem que se perdeu, o encontra com um plano de redenção, revela para a humanidade o poder dele. Agora mostra o caráter dele, o amor dele, o perdão dele, o relacionamento que ele quer com as pessoas. E agora ele não quer ser Deus de fora, ele quer ser Deus de dentro. Ele fala, agora eu quero morar dentro de você. Mas como isso vai ser possível? Preciso perdoar os seus pecados. Mas como que você vai perdoar os pecados? Porque eu estou devedor com quem? A nossa dívida é com o homem? A nossa dívida era com Deus. Por quê? Porque ele tem que cobrar o pecado desde Adão. Amém? A gente vai trabalhar isso no livro de Romanos. Agora, ele fez em Cristo todos os nossos pecados caírem. Cristo pagou pelos nossos pecados. Fomos redimidos dos nossos pecados. Agora, conforme diz Romanos capítulo 5, estamos justificados e temos paz com Deus. Agora Deus já não está mais irado. Por quê? Porque aquela dívida para quem aceitou Jesus Cristo já foi paga. Agora, além de ser paga, você foi adotado agora pelo juiz que te daria a sentença de morte. E agora ele diz, agora você se torna meu filho. Agora não serei mais Deus de longe, agora serei Deus de perto. E não serei só Deus de perto, eu serei um Deus em você. Eu vou morar em você. Você vai ser templo do meu Espírito Santo. E aí ele vem e nos purifica. Ele vem e nos purifica dos nossos pecados, ele nos perdoa dos nossos pecados. Agora, com a casa limpa, ele envia o Espírito Santo e nós nos tornamos santuários de Deus. Agora Deus não está fora, Deus está dentro de cada um de nós. Que coisa linda falar de um Deus assim. Mas é o mesmo Deus que criou todas as coisas? Sim. Com essa noção deveríamos valorizar muito mais a oportunidade que você tem nessa noite de estar aqui. Você não está adorando a Dilson, você não está adorando um Deus morto, você não está adorando um Deus criado por mente humana, você não é templo de deuses pagãos, você não é qualquer pessoa, você é templo do Espírito Santo de Deus. Você precisa aprender a valorizar, ser templo, ser altar de Deus na sua vida. Às vezes eu fico pensando aonde que as pessoas estão com a cabeça. Aonde as pessoas estão em sua adoração. A adoração, Jesus ensinou que Deus é Espírito. Diga assim, Deus é Espírito. Não importa o que você pensar, não importa seus argumentos. Deus é Espírito. Mas nós também temos Espírito, amém? Somos Espírito que temos uma alma que habitamos num corpo, amém? Agora, como que é a nossa adoração? Às vezes a nossa adoração não está sendo nem física. Quem dirá espiritualmente? Por quê? Porque com o corpo, às vezes a gente quer que o corpo esteja longe. A mente está longe, o coração está longe. E onde está o Espírito? Está dormindo? Aonde nós estamos? Talvez você esteja com o seu corpo na igreja, mas tua mente está lá no Facebook, tua mente está lá no Instagram, tua mente está lá no WhatsApp, tua mente está em outro lugar. Aonde está a adoração em espírito e em verdade? Por isso que tem gente que vem na igreja e não muda. Por isso que tem gente que vem na igreja e canta, mas não adora. Quem está entendendo, diga misericórdia. Porque a adoração só é genuína, só é verdadeira, quando você tem uma experiência com Deus. Quer ver o que eu estou querendo mostrar para você? Por exemplo, o pessoal da dança gosta muito de usar esses exemplos. Eu vou usar poucos por causa do tempo. Mas, por exemplo, Davi, ele era um adorador? Sim. Vamos pegar o momento da vida de Davi que ele está adorando e Mical, a sua esposa, julga ele
porque ele está pulando e adorando ao Senhor de muita alegria e julga a adoração dele. Sabe o que estava acontecendo ali? Davi, ele teve uma experiência com Deus que gerou alegria no coração. A experiência gerou adoração. Ele adorou por causa da experiência que ele teve. Alguma coisa aconteceu na vida de Davi que fez ele se alegrar em extremo e adorar. Ou seja, a adoração só é verdadeira por causa de um relacionamento verdadeiro. O que aconteceu? Ele estava querendo trazer a arca, que era a presença de Deus, para a terra de Jerusalém. Queria trazer para o lugar, para a tenda que ele preparou para a arca. O templo ainda não tinha sido edificado, e nem Davi vai edificá-lo. Mas é interessante que é justamente do tabernáculo de Davi, a tenda que Davi tinha edificado, Deus sentia saudade. De um relacionamento, estar próximo, adorar em espírito e em verdade. Você vê que Miriam também puxou seu pandeiro e saiu adorando. Mas por quê? Eles tinham acabado de atravessar o mar. Por isso eles adoraram. A sua adoração e a minha adoração só é verdadeira quando ela é contemplativa da pessoa de Deus. Quando a gente adora porque os outros adorou, quando a gente adora porque os outros cantou bem, isso não é adoração, isso é cantar. A adoração, ela está baseada em experiências com Deus. A experiência te leva a adorar. Amém? Apóstolo, sei o que você está falando, não. Você pode mudar a tua vida hoje e você ser um verdadeiro adorador. Olha só como é rica a passagem de João capítulo 4. Quando Jesus conversa com aquela mulher, a mulher samaritana percebe que ele é um profeta e ele fala, não, eu sou mais do que um profeta, você não sabe com quem você está falando. Ela pergunta para Jesus, aonde é o lugar certo de adorar? Aí Jesus olha para ela e fala assim, deixa eu contar uma coisa para vocês. Você adora a quem você não conhece. Por isso a sua adoração não é verdadeira. Você conhece Deus? Você conhece quem Ele é? Gente, imagine. Por exemplo, está aqui nós. Eu vou trazer uma pessoa ilustre, de renome, para palestrar algo para você. Coisa mais difícil é você conseguir ter uma agenda com aquela pessoa. E aí, aquela pessoa vai estar hoje aqui para palestrar para você. Eu tenho certeza que um cutucaria o outro por causa da celebridade e dizer assim, não, atenção, olha, o presidente está falando. Olha, o fulano importante está falando. Silêncio, eu preciso ouvir o que o presidente está falando. Porque é importante. Às vezes nós não damos importância para aquilo que a palavra de Deus está falando para nós. Mas quando a gente prega a palavra, nós estamos falando em nome do próprio Deus. Quando ele diz assim, assim diz o Senhor. Não sou eu que estou dizendo. É Deus que está falando. Imagine, Deus está dizendo para você, eu te amo, eu quero entrar em aliança com você, eu quero morar em você, eu quero ir para a sua casa com você, eu quero estar no seu trabalho com você, eu quero estar em todos os momentos da tua vida com você. E você fazer assim, diga assim, não despreze a presença de Deus. Amém? 2 Timóteo 3, 16 a 17 diz, a palavra de Deus é inspirada, é útil e suficiente para as nossas vidas. Amém? Só que deixa eu dizer uma coisa, Paulo mesmo estava revelando que Deus preparou um dia aonde ele vai vir e vai exercer juízo sobre toda a terra. Amém? Mas olha que interessante a palavra de Deus. Abre aí comigo em João, capítulo de número 1.
Evangelho de João, ele se destaca dos outros 3 evangelhos, a sua diferença. Porque ele olha para Cristo como o próprio Deus. E ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele mesmo não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Acho lindo esse texto. É lindo porque ele diz o seguinte: olha só, olha como que a coisa funciona. João, ele disse que o João Batista não é o que escreveu. João, o discípulo de Cristo, escreveu o Evangelho de João. E ele fala sobre a pessoa de Jesus, mas ele também fala sobre a pessoa de João o Batista. E ele diz: João, ele veio, mas ele não era a luz. A luz era Cristo, não João. Amém? Diga assim: a luz era Cristo, não João. Olha que interessante, a que nível que Cristo quer nos levar. Ele lá em Mateus capítulo 5, ele vai dizer que vós sois a luz do mundo. João não era a luz, Jesus é a luz. Agora Jesus está dizendo que nós somos a luz. Sabe o que ele está dizendo? Vocês serão fragmentos de luz. Vocês serão as lâmpadas. Eu colocarei o azeite em vocês. O Espírito Santo vai brilhar em vocês e vocês vão ser luz do mundo. Vocês serão lamparinas de Deus na terra, porque o Espírito Santo estará sobre vocês. Amém? Glória a Deus. Isso é celebrar ceia. É você ter esse entendimento. É você dizer: eu recebo Jesus como Deus em minha vida. Ele me comprou para ser servo do Deus Altíssimo. Ele habita em mim através do Espírito Santo. Hoje eu sou o templo. Hoje eu e você somos casa de Deus. Foi Ele que fez isso. Ele preparou essa morada. Ele preparou a sua e a minha vida para habitar em você. Você que entende essa palavra. Eu quero finalizar com João 3, 16 ao 19. Agora não faz mais sentido a palavra que Jesus disse? Que Ele é a expressão de amor de Deus. Você quer saber o quanto Deus te ama? Aqui, ó. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Deus me amou e te amou, entregando Jesus para perdoar você dos seus pecados e eu também, para que você seja um altar, para que você seja um templo do Espírito Santo. E eu quero convidar você a se colocar de pé nessa noite, para nós podermos tomar a Santa Ceia juntos. É o amor de Deus por você. O sangue de Cristo derramado naquela cruz por você e por mim.